Olá pessoal, na aula de hoje falaremos sobre o sistema YY sem neutro. Lembrando que a carga conectada em Y a 3 fios equilibrada, as impedâncias são iguais, ou seja, elas têm o mesmo módulo e têm a mesma fase. Por causa disso, as correntes trifásicas, tanto as correntes de fase quanto as correntes de linha, serão equilibradas, ou seja, terão o mesmo módulo e serão defasadas de 120 graus, além das tensões. Na carga Y, as correntes que passam na carga são as mesmas correntes que passam na linha. Por isso, eu posso escrever que IA é igual a IAN, IB é igual a IBN e C é igual a ICN. Quando a carga conectada em Y a 3 fios é desequilibrada, eu também posso reescrever essas equações, que A é igual a IAN, B é igual a IBN e C é igual a ICN, mas as minhas impedâncias terão módulos, pelo menos uma delas terá módulo diferente das demais, e por isso as minhas correntes serão desequilibradas, ou seja, uma delas não terá mesmo módulo ou não serão defasadas de 120 graus, a soma será diferente de zero. O sistema YY a 3 fios ele é um pouquinho mais complicado para resolver do que a 4 fios. Então, as minhas fontes estão conectadas em Y, assim como as minhas cargas. E aqui na linha, eu tenho que lembrar que as tensões de linha serão diferentes das tensões de fase. Tensão na linha, tensão VAB, VBC e VCA, e a tensão de fase é VAN, VBN e VCN. Quando eu tenho uma carga equilibrada, nós sabemos que as impedâncias são iguais e por este motivo eu posso afirmar que a minha tensão sobre a impedância é a mesma que a tensão de fase lá da minha fonte. Mas percebam que não há conexão elétrica, porque o neutro 2 aqui na carga ele é diferente do neutro 1. Mas pelo fato das minhas correntes IAN, IBN e ICN serem equilibradas, a minha queda de tensão aqui sobre as impedâncias trará como resultado as mesmas tensões de fase. Então, o neutro virtual é como se eu tivesse um neutro conectado, mas ele não está lá fisicamente. Ele pode ser definido como o ponto na qual a soma dos vetores de tensão é zero. Então, significa que eu vou conseguir calcular essas correntes IAN, IBN e ICN como se eu tivesse um neutro conectado, mas isso só é válido para carga equilibrada. Logo, a minha corrente de fase IAN é igual à minha tensão VAN divididos pela impedância Z1. A minha corrente IBN é igual à minha tensão VBN sobre a minha impedância Z2. E a minha corrente ICN é a minha tensão VCN sobre a minha impedância Z3. Exemplo 1. Um sistema trifásico ABC a 3 condutores conectado em Y, com tensão de fase de 220 volts, alimenta uma carga em estrela constituída por 3 impedâncias iguais de 20,30. Determine as correntes de linha, trace o diagrama fasorial e verifique se o sistema é equilibrado. Use a tensão de referência e a tensão da alimentação da fase A. Meu sistema trifásico ABC a 3 condutores ele está conectado em Y. Logo, se a minha referência é a tensão da fase A, eu posso escrever que VAN é igual a 220, tensão de fase, ângulo 0. VBN é 220, ângulo menos 120. E VCN é igual a 220, ângulo mais 120. E aqui eu posso desenhar os diagramas fasoriais, demonstrando que eu tenho a sequência positiva, porque é um sistema ABC. Como a minha impedância é equilibrada, as minhas correntes de fase eu vou conseguir calcular com as próprias tensões de fase, como se houvesse aqui um neutro físico, só que na verdade ele não existe. Logo, o resultado das minhas correntes de fase vão me dar que o módulo aqui é 11, deu ângulo menos 30, menos 150 e mais 90, ou seja, minhas correntes de linha são iguais às minhas correntes de fase. O que acontece para o sistema YY a 3 fios com carga desequilibrada? Aí a análise ela fica um pouquinho mais complexa. Como as minhas impedâncias são diferentes, eu não posso afirmar que existe um neutro virtual aqui. Esse ponto aqui eu não posso colocar o neutro virtual porque a queda de tensão sobre as impedâncias, o somatório delas vai ser diferente de zero. Uma das maneiras de fazer essa análise aqui é a partir da análise das malhas. Para analisar a malha 1, podem verificar aqui, uma malha 1, eu tenho que a minha impedância de linha, que eu consigo obter, porque as minhas fontes de tensão são equilibradas. Minha tensão de linha seria igual a queda de tensão na impedância Z1 mais a queda de tensão na impedância Z2, né? Tomando cuidado com o sentido aqui das correntes. Então, VAB será igual a IAN vezes Z1 menos IBN vezes Z2. Na segunda malha, eu tenho que VBC será igual a
Z2 vezes IBN menos, olha o sentido oposto aqui, ICN vezes Z3. E na malha 3 eu tenho que VCA é igual a ICN vezes Z3 menos IAN vezes Z1. Eu tenho 3 equações nesse sistema e eu consigo escrever essas equações sobre o formato matricial. Para eu obter as correntes I a N, a princípio eu teria que fazer a inversa desta matriz, como eu escrevi aqui embaixo. Porém, para fazer a operação da inversa, a gente vai aplicar o determinante. E o determinante, utilizando a regra de Cramer, quando eu faço aqui as operações, multiplico a diagonal principal, Z1, Z2, Z3, mais o menos Z2 vezes menos Z3 vezes o menos Z1. Daí depois a multiplicação dá zero, daí eu subtraio por zero, zero e zero. Acontece que se eu fizer aqui essa operação, ó, vai ter Z1 vezes Z2 vezes Z3, menos Z1 vezes Z2 vezes Z3. Isso vai me dar um determinante zero. Se isso acontece, significa que eu não posso fazer a operação de matriz inversa. Como proceder, então? Eu vou reescrever aquelas mesmas equações anteriores a partir da análise das malhas, só que além disso eu vou utilizar uma outra equação, que é a da soma das correntes no neutro. Então, o IAN mais IBN mais ICN é igual a zero. Eu vou isolar aqui uma das variáveis, ou seja, ICN é igual a menos IAN mais IAB, e vou substituir nessas equações anteriores. E aqui eu coloco os resultados dessa substituição. Só que eu não preciso das 3 equações, eu preciso só de 2 equações aqui, ó. Vou pegar a equação de cima e a equação de baixo, o VAB e o VBC. E eu vou montar uma matriz 2 por 2. Por que eu só preciso de 2 equações? Porque quando eu substituo essa terceira variável, eu consigo eliminar aqui essa variável da segunda equação, conheço as tensões VAB e VBC, conheço as impedâncias, a única coisa que eu não conheço são as correntes. Então, eu vou isolar IAN e IBN fazendo a operação de matriz inversa aqui, desse sistema de equações lineares, e depois eu vou utilizar a equação ICN igual a menos IAN menos IBN. Reescrevendo, eu tenho que IAN igual a IBN vai ser a operação inversa dessa matriz vezes o VAB. Para fazer a operação inversa, eu vou utilizar determinantes. Então, eu tenho o determinante da minha matriz principal, depois eu tenho o determinante 1, que é o substituo pelo vetor VAB e VBN na primeira coluna da matriz principal. Depois eu tenho o determinante 2, que eu substituo o VAB e o VBC na segunda coluna da matriz principal. Fazendo os cálculos, eu vou obter, com o resultado final, eu vou obter as correntes IAN e IBN, fazendo a operação de determinante 1 sobre o determinante da matriz principal, IBN será o determinante 2 sobre o determinante da matriz principal, e por último, eu pego e substituo aqui naquela equaçãozinha das correntes, para obter a corrente ICN. Um sistema trifásico CBA a 3 condutores com tensão de fase de 220 volts alimenta uma carga em estrela com impedância Z1 igual a 10 ângulo 0 ohms, Z2 igual a 15 ângulo 30 graus ohms e Z3 igual a 10 ângulo 30 graus ohms. Determinar as correntes de linha, use a tensão de referência e a tensão da alimentação da fase A. Z1 é igual a 10 ângulo 0 ohms em coordenada polar, em coordenada retangular é 10 ohms, Z2 é igual a 15 ângulo 30 ohms, isso é igual a 13 mais 7,5 J ohms, e Z3 é igual a 10 ângulo 30 ohms, em coordenada retangular é 8,66 mais 5 J ohms. Como as impedâncias têm valores diferentes, isso me diz que eu tenho uma carga desequilibrada. Tá? Então, o meu sistema ele é conectado em Y nas fontes, e também eu tenho aqui a conexão Y aqui para as cargas.
tá? Basicamente, aqui eu tenho a fase A, B e C, e eu vou precisar das tensões de linha, VAB e VBC. Porém, o que foi me dado as tensões de fase. As tensões de fase dadas foram VAN igual a 220 ângulo 0 volts, pois eu tenho aí a referência, tensão de alimentação da fase A, ou seja, sobre a fonte, VAN, tá? Que é o neutro. E depois eu tenho as tensões VBN igual a 220 ângulo mais 120, porque aqui eu tenho a sequência negativa. Ou seja, sequência CBA, também chamada de sequência inversa, tá? Por fim, aqui a tensão VCN é igual a 220 ângulo menos 120 graus volts. Eu vou precisar das tensões de linha, não das tensões de fase, porque eu tenho aqui uma carga desequilibrada. Então, eu vou ter que equacionar aqui a malha 1 e depois aqui a malha 2. E também vou equacionar as correntes que entram aqui no nó N2, no neutro 2, que é diferente do neutro 1. Então, essa aqui é a corrente IA, que é a mesma corrente de linha, IA. Aqui é a corrente IB. E aqui eu tenho a corrente IC. Aqui a impedância Z1, a impedância Z2 conectada na fase B e a impedância Z3 conectada na fase C. Se eu equacionar aqui a malha 1, eu sei que essa tensão aqui é a tensão VAB, tá? Equacionando aqui a malha 1, eu vou ter a seguinte equação: VAB é igual a corrente IA vezes a impedância Z1. Daí aqui eu tenho o sinal oposto, né? Porque menos Z2 vezes a corrente IB. Depois aqui eu tenho a tensão da malha 2. Então eu preciso dessa tensãozinha aqui, ó, VBC. VBC é igual a IB vezes Z2 menos IC vezes Z3. Então, eu tenho o valor da impedância Z1, tenho o valor da impedância Z2 e tenho o valor da impedância Z3. Também tenho as tensões VA e VBC. Tá? Percebam aqui a minha tensão VAB, se a sequência negativa é inversa, é o valor da tensão de fase vezes raiz de 3, que vai dar aqui 381,05, ângulo menos 30, porque é a sequência inversa, volts, e a minha tensão VBC é igual a 381,05, ângulo 90 volts. A minha tensão VCA seria 281, ângulo menos 150, mas ela não é necessária aqui porque eu vou utilizar somente essas duas equações. Além de uma terceira equação que vai servir para substituir aqui nessa variável IC. Qual que é essa equação? Eu vou analisar as correntes que entram no nó 2. Então, eu vou escrever aqui que IC é igual a menos IA menos IB. De onde que surgiu essa equação, ó, pessoal? Lembrem-se que o IA mais o IB mais o IC é igual a zero. Então, vou reescrever aqui as equações que a gente obteve ali. Então, VAB é igual a IA vezes Z1
menos IB vezes Z2. A segunda equação foi que VBC é igual a IB vezes Z2 menos IC vezes Z3. E a terceira equação que a gente vai utilizar é IC é igual a menos IA menos IB. Vou utilizar essa equação e substituir aqui na anterior. Então, com isso, eu vou ter que VBC será igual a IB vezes E2 menos, entre parênteses, menos IA menos IB vezes Z3. Fazendo aqui a multiplicação, né, das variáveis, isso aqui vai me resultar em IA vezes Z3, estou colocando o resultado final, mais Z2 mais Z3 vezes IB. Então, percebam aqui que se eu for utilizar aqui e colocar sobre o formato matricial, eu vou ter o seguinte forma matricial, ó, pessoal, organizando VAB, VBC, é um vetor de tensões que eu conheço, é igual uma matriz de impedâncias, Z1 menos Z2, depois aqui Z3, e aqui Z2 mais Z3. Então, peguei esse termo, depois esse termo e esse termo da matriz, multiplicados pelo meu vetor de correntes, IA, IB, e é as correntes que eu quero obter. Então, eu vou fazer a inversa dessa matriz aqui, fazer a seguinte operação, IA e o IB, ela vai me dar, vai ser o valor da inversa da matriz de impedâncias, vezes, inversa da matriz, vezes VAB e VBC. Conheço as impedâncias, conheço as tensões e vou achar as correntes. Depois de eu achar as correntes IA e a minha corrente IB, o que eu vou fazer? Vou substituir elas na terceira equação, IC é igual a menos IA menos IB. E com isso eu consigo todas as correntes de linha. Bom, então para fazer a inversa da matriz, eu vou precisar operar a determinante. Mas antes, então, eu vou colocar aqui a matriz principal, que é a matriz Z1, Z2, negativo aqui, né? Z3, e aqui é o valor de Z2 mais Z3. Essa matriz aqui tem o seguinte resultado, em coordenada retangular, 10, menos 13, menos 7,5J, aqui embaixo é 8,66 mais 5J, e aqui ao lado é 21,65 mais 12,5J. Isso aí vai ser igual. E aí depois a gente vai também utilizar os vetores VAB para fazer o determinante, né? E VBC. Lembrando que aqui a gente está colocando em coordenada retangular, mas pode se utilizar polar também. 330 menos 190,53J. E aqui embaixo 381,05J.
Tá? Então, o primeiro determinante é a matriz principal. Então, vou pegar aqui e repetir a matriz. 10 menos 13, menos 7,5 J, que 8,66 mais 5J, que 21,65 mais 12,5J. Fazer a matriz, eu multiplico aqui a diagonal principal, subtrai da diagonal secundária, e isso vai me dar um resultado de determinante 291,51 mais 254,90J. Outro determinante aqui, determinante 1. Então, vou pegar aqui essa vetor de resultado e substituir na primeira coluna da minha matriz principal. Então, vou ter aqui 330 menos 190,53J, 381,05J, e vou repetir a segunda coluna. Menos 13, menos 7,5J, aqui 21,65 mais 12,5J. Determinante disso, eu pego a matriz aqui, multiplico a diagonal principal e subtrai da multiplicação da diagonal secundária. Resultado desse determinante, vou ter o valor aqui do determinante 1, vai ser 6.668 mais 4.950 J. Determinante 2, isso é igual, então, repita a primeira coluna da matriz principal, vai ser 10, 8,66 mais 5J, e vou substituir aqui pelo vetor de tensões. 330 menos 190,53J e 381,05J. Multiplico aqui e aqui, subtraio essa outra, e o resultado final vai me dar um determinante de menos 3.811 mais 3.811J. E para finalizar, então, nós vamos calcular os valores de IA, fazendo o valor do determinante 1 divididos pelo determinante da matriz principal. Então, eu vou pegar aquele 6.668 mais 4.950J e dividir por 291,506 mais 254,90J. Isso aqui vai me dar uma corrente, coordenada retangular, primeiramente, de 21,378 menos 1,713 amperes. Minha corrente IB, então, vai ser o valor do determinante 2 divididos pelo determinante da minha matriz principal. Então, determinante 2 deu menos 3.811 mais 3.811
211J divididos por 291,51, arredondando, mais 254,90J. Resultado final da corrente IB menos 0,93 mais 13,89J amperes. Minha corrente IC é igual a menos IA menos IB. Isso dá um valor de corrente já em coordenada polar, tá? 23,797, ângulo menos 149,235 graus amperes. Essa corrente aqui, IA em coordenada polar, vai ser 21,446, ângulo menos 4,58 amperes. E a minha corrente IB vai ser 13,916, ângulo 93,832 amperes. Mostrando aqui o sistema desequilibrado, já que os módulos aqui são diferentes, né? E o defasamento aqui provavelmente não está ali de 120 graus exatos. A gente vai voltar aqui o resultado final para coordenada polar. E aqui nas coordenadas polares a gente obtém que as correntes de linha são iguais às correntes de fase. Elas não são mais equilibradas. 21,45, ângulo menos 4,58 amperes é a corrente A. A corrente B é 13,92, ângulo 93,83 amperes. E a corrente C será igual a 23,80, ângulo menos 149,24 amperes. Obrigada!